Olá, amigos internautas, aqui estamos, noite de terça-feira. É sempre assim nas noites de terças, é sempre assim também nas noites de quintas. Terças e quintas são os dias em que nós estamos aqui no Oeste Goiano recebendo convidados, convidadas e tratando de assuntos importantes. Terças e quintas, dias especiais para a gente levar mensagens importantes para o nosso grande público. O nosso grande público do Instagram, onde temos o nosso endereço, o OG Notícias. Nosso público também do YouTube, onde temos o nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. E hoje, nessa terça, mais um assunto importante a gente leva aí para esses nossos mais de 80 mil seguidores. Um agradecimento a todos que vão nos acompanhar. Assunto importante de hoje é saúde. E dentro da saúde, um assunto até certo ponto curioso. Nós vamos falar hoje sobre a atuação de médica que atua na área de implante capilar. Nós vamos falar sobre queda de cabelos. Assunto importante e para isso convidei, ela veio, aceitou o convite, está aqui do nosso lado, a doutora Daniela Junqueira. Doutora, meus cumprimentos, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes. Eu quero agradecer em nome do Oeste Goiano e no seu nome, Valdeci, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse jornal que divulga tantas notícias, né, aqui para Iporá e região. Exatamente. Queda de cabelos e calvície, assunto importante. Queda de cabelos é o pânico dos homens, né? Gente aí jovem perdendo cabelo e ficando calvo. Esse é nosso assunto aqui hoje. Tenho certeza que esse assunto desperta um grande interesse. Doutor, vamos começar aqui para saber sobre essa especialidade médica. Eu quero saber de início se é uma especialidade médica recente, nova, quando é que começou isso, e quero saber também se essa especialidade médica vai resolver todos os casos aí de queda de cabelos. Bom, Valdeci, o transplante capilar, ele não é algo tão novo na medicina, né? Na literatura, houve o primeiro transplante capilar realizado em 1930. Porém, com o passar dos anos, né, foram surgindo novas técnicas. Mas no Brasil, quando o transplante capilar chegou até aqui, foi em 1990, por volta disso. Então, tem mais ou menos uns 30 anos. E com isso, né, foram surgindo técnicas muito mais novas e avançadas. Muito bem. E dá para resolver todos os casos de queda de cabelo e calvície? Não. Não. Não são todos os pacientes que têm indicação de fazer o transplante capilar. Essa chamada alopecia androgenética é o que nós chamamos, né? Essa doença, a calvície, que ela é herdada geneticamente. Geralmente o homem herda aí do seu pai, do seu avô, vem de gerações. Então essa daí sim nós conseguimos fazer através do transplante capilar, que é um dos tratamentos, né? E conseguimos devolver esses cabelos de volta. Mas existem alguns tipos de alopécias, que são as alopécias cicatriciais. E dentro dessas alopécias existem algumas que é contraindicado fazer o transplante capilar nesses casos. Muito bem. Doutora Daniela Junqueira passa a ser aqui a nossa entrevistada. Queda de cabelos, calvície, esse é o nosso assunto aqui. E dentro desse assunto, ela vai esclarecer muita coisa. Nossa transmissão está iniciando. Nós estamos falando aqui desde o Oeste Goiano, aqui da Avenida 15 de Novembro, 1771. E temos apoio na nossa transmissão. Contamos com o apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região e está há 4 décadas servindo toda a família. Tem amplo estacionamento e você pode comprar no Baratão pelo WhatsApp. Anote aí, 649-8154-1495. Temos apoio de BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da BioEnge é 649-9623-5621, Maiara e Wendel a serviço da região. Temos apoio também do Posto Rede Parceirão. Tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Posto Rede Parceirão está em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e tem também Posto Rede Parceirão em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está em Iporá, na Avenida Pará,
3365 e tem serviço de coleta em Piranhas, em Jalpaci e em Amorinópolis. Nós continuamos aqui entrevistando a doutora Daniela, médica que atua na área de implante capilar. Doutora, quando se fala de queda de cabelo, lembra mais dos homens. Eu quero lhe perguntar o seguinte: os homens é que perdem mais cabelos, não é? Qual é a explicação da medicina para isso? Bom, hoje a gente pode considerar, né, os estudos científicos que nós temos, que 70% dos homens, né, do mundo, eles vão desenvolver uma calvície, seja no início, na juventude, ou ao longo da vida. Então, realmente, é verdadeiro isso que os homens eles sofrem mais com calvície. Porém, também mulheres, hoje é muito comum ter a calvície em mulheres. O que se explica na medicina é que a calvície, a origem dela, além de ser genético, ela é causada por conta de um hormônio, que é a testosterona. E esse hormônio ele é presente nas mulheres, mas ele tem maior quantidade nos homens. Então, ele é convertido em um outro hormônio que chama DHT, que é mais prevalente nos homens. Então, por isso, justifica os homens serem mais acometidos aí pela calvície. Então, a culpa é da testosterona. Isso, justamente. Que os homens possuem em mais quantidade. Em maior quantidade. Mas as mulheres também possuem, né? Só que em menor quantidade. E a mulher, ela sofre um pouco menos, porque ela tem alguns hormônios que também é presente, como o estradiol, que ele acaba sendo benéfico para o cabelo. Já o homem, não. Muito bem. E vamos entender aqui agora, no detalhe, o que é essa medicina que atua na área de implante capilar. Vamos entender isso aqui com a doutora Daniela Junqueira. Os fios implantados, doutora, como é que é isso? Eles são do próprio paciente? Falem sobre isso e o passo a passo aí nessa cirurgia de implante de cabelos. Certo. A cirurgia de transplante capilar, hoje, é uma técnica cirúrgica muito avançada, né? Nós falamos que é de forma definitiva. Por quê? O paciente, quando ele é abordado cirurgicamente, onde nós retiramos esses folículos, o cabelo da região, né, que é transplantado, esse cabelo ele não cai mais. Por quê? Nessa região, ela tem menos receptores desse hormônio da testosterona. Então, nessa região não vai cair. Porém, para início, né, o paciente ele precisa passar por uma consulta médica. E na consulta médica, onde nós solicitamos alguns exames de laboratório, risco cirúrgico, e a gente faz uma avaliação minuciosa desse couro cabeludo do paciente. Durante a consulta, no consultório, eu realizo um exame que chama tricoscopia. E com ele a gente consegue aumentar em até 70 vezes, né? E eu consigo ver muito perfeitamente os folículos desse paciente. A gente faz uma contagem por uma tecnologia e até a espessura desses fios. E com isso a gente consegue dar o diagnóstico, que entra no que eu te falei, que não são todos os tipos de alopécia que a gente consegue tratar cirurgicamente com o transplante capilar. Então, precisa passar por todo esse processo da consulta até o diagnóstico, para depois nós decidirmos se realmente o tratamento melhor, no caso desse paciente, vai ser o transplante capilar. Então, ficou claro aí que os fios implantados são do próprio paciente. Isso, do próprio paciente. Os folículos, eles são considerados um órgão também. Então, ele precisa ser do próprio paciente, não pode ser de outra pessoa. Muito bem. Doutora Daniela Junqueira, sendo aqui a nossa entrevistada para falar de queda de cabelos, de calvície e para falar principalmente sobre o implante capilar. Doutora, agora eu quero saber o seguinte: feita a cirurgia de implante, esse é um assunto resolvido para sempre durante a vida? Fica resolvido de vez ou tem que se manter ali uma certa vigilância a respeito dos cabelos implantados? Essa é uma pergunta que eu recebo muito no meu consultório. E não, eu falo que você fazer o transplante capilar e não seguir com o tratamento clínico é a mesma coisa de jogar, né, uma água em uma piscina furada. Você não vai ter um bom resultado. Então, o que acontece? A alopecia androgenética, ela é uma doença genética. E na medicina, doenças genéticas não têm cura. Elas têm tratamento. Então, com os tratamentos que hoje, né, já estão muito avançados na medicina capilar,
nós conseguimos paralisar a calvície naquele estágio que ela está e muitas vezes até recuperar os cabelos, né? A calvície, ela tem uma característica que é o afinamento dos fios. Então, com o passar do tempo, os fios eles vão ficando finos e mais finos até ficar aparecendo realmente o couro cabeludo. Então, com o transplante capilar, na onde a gente retira essas, eu falo que é as mudinhas do cabelo, né? Onde nós retiramos da área doadora do paciente e ela é transplantada para a região de calvície, esse cabelo ele não cai mais. Por quê? Nessa área da cabeça, onde tem esses cabelos que nós retiramos, não tem os receptores desse hormônio da testosterona. Porém, o cabelo do paciente que já era do cabelo geralmente aqui no meio da cabeça e na coroa, esse sim, ele precisa e deve continuar sendo tratado, tanto com as medicações orais, como com os tratamentos que a gente oferece lá no consultório. Medicações orais significa que no dia a dia tomar remédio sempre, a vida toda, para manter o implante. Isso, justamente. Esse paciente no pós-transplante, ele vai precisar continuar tomando medicações para o resto da vida, se ele não quiser voltar a ter a calvície. Portanto, aí, implanta-se e a gente percebe aí, temos amigos nossos que fizeram implante, funciona de fato. A gente tem amigos que fez, foram bem-sucedidos. Eu tenho até um irmão que fez, bem-sucedido, só que eu imaginava que podia ser resolvido de vez sem que tomasse nenhuma outra atitude, mas então tem que ser vigilante. Isso, o paciente ele precisa desse acompanhamento, né? E precisa ser um acompanhamento com um médico especialista, porque toda medicação ela merece, né? Ser realizado exames periodicamente para estar acompanhando se isso não vai gerar nenhum risco para o paciente. Mas essas medicações são medicações seguras, estudadas, né? Existem muitos artigos já científicos baseados nisso. Então, é seguro para o paciente seguir com esse tratamento, lógico, sendo acompanhado por um médico. Doutora Daniela, além de cuidar aí de fazer o implante, eu quero saber também sobre a sua especialidade médica. Essa especialidade aí, ela tem a ver também com a estética, a saúde dos cabelos? Tem algo mais do que implantar? Sim, vai muito além. A tricologia, né, que é chamada uma área dentro da dermatologia que a gente estuda o couro cabeludo e os folículos, né, todas as doenças que acometem o couro cabeludo. Então, o transplante capilar, ele é um dos tratamentos que a gente tem possível. Eu falo que a calvície, ela é classificada em 7 estágios. Então, o sétimo estágio, né? Sétimo é o estágio mais avançado, quando o paciente já perdeu uma boa parte do cabelo. Então, quando o paciente ele chega até no grau 2, no estágio 2, nesses casos nós decidimos não operar, porque geralmente é só uma entradinha ou um afinamento muito sutil dos fios. E nesses casos nós conseguimos ter resultados excelentes apenas com os tratamentos clínicos e as medicações orais que a gente realiza no consultório. O transplante capilar, ele é indicado apenas para esses casos mais avançados mesmo. Sim, e tem-se recomendações assim de cuidados com os cabelos para evitar a queda ou para retardar a queda? Pode-se tomar algumas medidas nesse sentido? Ou não? Ou está na questão biológica mesmo? Quando a gente fala em queda de cabelo, Valdeci, é diferente da calvície. Eu falo muito isso para os pacientes. A calvície, ela leva a um afinamento dos fios por conta desse hormônio que ele... Afina até desaparecer. Isso, ele vai ficando tão fraco, que ele não consegue mais ultrapassar ali a pele e nascer. Agora, quando eu falo em queda de cabelo, aí existe um mundo por trás disso, né? Queda de cabelo, eu falo que pode ser por inúmeros fatores. Pode ser por hormônio, deficiência de algumas vitaminas, né? Ferro, vitamina D, vitamina B12, estresse é muito causado, problemas da tireoide, mulheres na pós-menopausa ou até mesmo troca de anticoncepcionais e algo que é muito frequente no meu consultório também, queda de cabelo após infecções virais, como Covid, influenza e dengue. Então, a queda de cabelo ela é diferente da calvície. Quando o paciente está com queda de cabelo, a gente precisa de ter um olhar mais atento
e solicitar exames até para identificar a causa dessa queda, porque a calvície em si não causa queda de cabelo, ela causa o afinamento dos fios. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui no Instagram, no nosso OG Notícias. Abraço a você e gratidão pela audiência que está aí no YouTube, no nosso canal Oeste OG Notícias. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E nossa transmissão tem apoios de laboratório bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O laboratório bioanálise está em Porá, no centro da cidade, na Avenida Pará, 365, e tem serviço de coletas em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Posto Rede Parceirão, tem o combustível que te leva mais longe e pelo menor preço. Posto Rede Parceirão está em Israelândia, nas margens da GO 060. E também em Porá, ali no Posto Real, já que aquele posto faz parte da Rede Parceirão. BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato é o 649-9623-5621, Maiara e Wendel, a serviço da região. Temos apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região. Mais de 4 décadas servindo toda a família. Tem amplo estacionamento e te vende pelo WhatsApp. É só pedir. E você pede pelo 649-8154-1495. Para você que mora em Porá, o Baratão vende pelo WhatsApp. Baratão é o campeão de preços baixos. Seguindo aqui com o nosso bate-papo com a doutora Daniela Junqueira, médica que atua na área de implante capilar. Doutora, se não ferir aí nenhum princípio ético da sua profissão, eu queria saber sobre preços para essa cirurgia de implante. Quem está aí nos acompanhando certamente está curioso para saber sobre preços. Eu preciso, pelo menos, te perguntar aí se tem como falar preços aqui. É claro que cada caso é um caso, mas o que pode ser dito sobre esse assunto? O que custa uma cirurgia de implante capilar? Certo. É realmente muito particular, né, essa questão dos valores em relação à cirurgia e os tratamentos, porque depende do grau dessa calvície, né, das condições desse paciente, e se vai ser necessário retirar, às vezes, fios da barba ou do tórax. Muitas vezes esses pacientes eles não têm, né, a área doadora suficiente, e a gente tem que lançar mão de fios de outras áreas do corpo. Então, isso, quando é necessário, tem um valor, um custo a mais na cirurgia. Mas o Conselho Regional de Medicina, ele não autoriza a gente a passar valores por aqui. Mas eu peço que quem tiver interesse de entrar em contato no link da bio do meu Instagram, doutora Daniela Junqueira, e pode estar falando com a minha equipe e a minha secretária, que eles vão estar esclarecendo todas essas dúvidas em relação aos valores de investimento nessa cirurgia. Muito bem. Nós perguntamos, então você faz o contato com a doutora e vai saber o que custa, no contato particular com ela, para saber o que custa essa cirurgia aí de implante de cabelos. Doutora, a senhora se estabeleceu em Porá, jovem médica, veio, está focada aí nessa área importante, que é cuidar de combater a queda de cabelos e fazer as cirurgias de implante capilar, mas a sua área, ela estende até que ponto? Você está estritamente cuidando desse assunto ou até que ponto vai aí o seu atendimento no seu consultório? Sim, eu atendo na área de dermatologia, né? A tricologia, ela é uma área dentro da dermatologia. Então, a dermatologia, ela engloba, né, o cuidado com a pele, cabelos e unhas. Então, eu acabei me especializando bastante nessa área de cabelos, mas eu também atendo na área de dermatologia todas as doenças, né, da pele e voltado para a dermatologia estética, que é esse cuidado, né, esse gerenciamento do envelhecimento que a gente tanto fala. Então, eu também atuo lá no meu consultório em todas essas áreas aí da estética, realizando procedimentos estéticos para rejuvenescimento e cuidados da pele. Então, quem quiser uma dermatologista, tem também na doutora Daniela Junqueira uma opção. Sim. Muito bem. Eram essas as perguntas que nós tínhamos listado aqui para conversar com a doutora Daniela para falar sobre implante de cabelos. Agora nós vamos concluir aqui, deixando ela à vontade
para falar sobre o consultório dela. O consultório dela fica na Clínica Espaço da Saúde, que é ali na Avenida Doutor Neto, de frente à Feira Coberta, no anexo de baixo da feira, né? Fique à vontade agora para nós concluir o nosso bate-papo, falando aí do seu consultório e das suas redes sociais, a forma de lhe encontrar, de agendar, inclusive, o atendimento. Eu estou localizada na Clínica Espaço Vida, que fica na Avenida Doutor Neto, de frente à Feira Coberta, com um consultório montado com muito carinho, planejado aqui para todos os pacientes de Iporá e região. E é com muito prazer, né, que eu falo que eu voltei para a minha cidade natal para atendê-los, trazendo o que há de mais inovador dentro da medicina. E eu falo que eu trabalho com muita seriedade, né, e trago tudo o que há de mais sério e com ciência, né, com base científica. Então, além dos tratamentos capilares, né, para casos mais avançados, o transplante capilar, eu também realizo todos esses tratamentos estéticos da dermatologia estética com tecnologias e aparelhos muito avançados. Então, já é possível realizar aqui em Porá vários desses tratamentos comigo lá no consultório. Quem tiver interesse pode estar me acompanhando nas minhas redes sociais. Eu procuro sempre postar muita coisa, conteúdo interessante para os meus pacientes. Doutora Daniela Junqueira, ficarei muito feliz em recebê-los lá na minha clínica. E o Instagram é o Daniela Junqueira? Isso, doutora Daniela Junqueira. Doutora Daniela Junqueira, ela está lá no Instagram e está lá na Clínica Espaço da Saúde. A Clínica Espaço da Saúde, como eu disse, é na Avenida Doutor Neto, de frente à Feira Coberta, ali ao lado da feira, na parte de baixo, na Avenida Doutor Neto. Obrigado, doutora, por ter vindo. A gente acredita que foi bastante esclarecedor aí sobre queda de cabelos e sobre a cirurgia do implante. Eu que agradeço pelo convite. A gente sempre termina aqui, doutora, as nossas entrevistas deixando um brinde, um mimozinho, um presentinho, uma lembrancinha para quem aqui vem para prestar informações. Aqui dentro tem 2 lembrancinhas, que é um espelho e uma caneca térmica. O espelho personalizado, a caneca térmica também personalizada com o seu nome, que é serviço aqui do Oeste Goiano. Obrigado. Nossa, muito obrigada. A gente encerra aqui o nosso bate-papo com a doutora Daniela. Hoje, terça, foi ela. Quinta, tem mais alguém que vai vir aqui. É sempre assim. Noites de terças e quintas-feiras são para receber convidados, convidadas e assuntos importantes serem tratados. Até quinta, portanto, um abraço a todos.